No vídeo de hoje, revelamos a história arrepiante de uma família que parecia perfeita por fora. Sua viagem romântica deveria ser repleta de amor e lembranças, mas, em vez disso, transformou-se em uma tragédia chocante. Uma engenheira bem-sucedida com doutorado fez uma pequena caminhada com o marido em 18 de março de 2025 na ilha de Oahu, Havaí, até o belíssimo topo de Nuanu Pali. O local foi escolhido para uma foto especial de aniversário devido às belas vistas e à trilha íngreme e difícil. No entanto, algo muito ruim aconteceu. Turistas que estavam por perto disseram ter ouvido gritos. A polícia e os bombeiros foram acionados. Quando os socorristas chegaram, levaram a mulher ferida às pressas para o hospital, enquanto o marido desapareceu na floresta. Gerhard Koenig nasceu e cresceu na África do Sul. Desde criança, seu sonho era ser médico. Ele conseguiu entrar em uma das melhores faculdades de medicina de Pittsburgh, Pensilvânia, graças à sua calma, foco e cautela. Lá, ele concluiu sua residência e começou a trabalhar como especialista em anestesiologia, uma profissão que exige muita concentração e controle mental. Trabalhou no Centro Médico da Universidade de Pittsburgh, um dos melhores hospitais do país, por quase 10 anos. Construiu uma sólida reputação. Seus pacientes gostavam do cuidado que ele dedicava a eles. Seus colegas admiravam sua inteligência e profissionalismo, e seus alunos o descreviam como um professor paciente e entusiasmado. Além do trabalho clínico, ele era palestrante convidado e professor assistente no Departamento de Medicina da Universidade, onde ajudava a formar médicos. Naquela época, ele também era pai. De um relacionamento anterior, tinha um filho chamado Emil. Ele não falava muito sobre o passado ou a ex-parceira, mas mencionou estar presente na vida do filho e tentar participar da sua criação. Ariel Koenig nasceu nos Estados Unidos. Ela escolheu uma carreira completamente diferente da de Gerhard e tornou-se engenheira. A engenharia nuclear era uma área muito especializada e difícil para ela trabalhar. Logo após obter seu doutorado, ela rapidamente se tornou conhecida como uma das maiores especialistas. Ariel era inteligente em mais de um sentido. Ela também tinha uma habilidade especial para gerenciar projetos com muita rapidez e eficácia, o que a tornou uma profissional de destaque em sua área. Amigos e colegas de trabalho disseram que ela era inteligente, focada e centrada. Disseram que ela possuía uma rara combinação de brilhantismo analítico e gentileza genuína. Ela era orientada para objetivos, determinada e focada, mas também era amigável e fácil de conversar. Apesar de seu trabalho exigir muito dela, ela sempre estava disposta a dedicar seu tempo e energia. Gerhard e Ariel moravam em diferentes partes do mundo. Na época, eles não se conheciam. Os caminhos de suas vidas não haviam se cruzado, nem oficialmente, nem pessoalmente. Gerhard não sabia nada sobre o brilhante engenheiro nuclear americano e Ariel nunca tinha ouvido falar do anestesiologista sul-africano. Cada um estava trilhando seu próprio caminho na vida e construindo sua carreira. Eles ainda iriam se encontrar. Ariel e Gerhard se conheceram pela primeira vez em um evento profissional na Pensilvânia em 2018. O evento era voltado para pessoas que trabalham nas áreas acadêmica e de pesquisa. O primeiro encontro deles foi breve, mas inesquecível. Gerhard ficou imediatamente impressionado com a inteligência e o raciocínio rápido de Ariel. Ela também gostou de sua postura calma, sua confiança discreta e seu senso de humor. Após algumas semanas, eles se reencontraram. Desta vez, foi em uma palestra sobre ciência que combinava medicina e engenharia. A partir deste segundo encontro, mantiveram contato. A princípio, era apenas uma conversa amigável sobre ideias, mas logo se transformou em algo mais pessoal. Ambos acreditavam nas mesmas coisas sobre o mundo, amavam a ciência e queriam que as coisas permanecessem como estavam. Eles se davam melhor porque compartilhavam essas crenças. A parceria deles cresceu rapidamente, mas de forma natural. No mesmo ano, casaram-se, sem qualquer dúvida ou hesitação.
Em 2020, 2 anos depois, nasceu o primeiro filho, Olin. Viggo, o segundo filho do casal, nasceu em 2023. Apesar da pequena diferença de idade entre os meninos, a vida de Gerhard e Ariel mudou. A família se tornou a coisa mais importante do mundo. Apesar do trabalho exigente de Gerhard como médico, ele continuou a exercer a profissão e Ariel fez uma pausa na carreira para passar mais tempo com os filhos. Eles priorizaram os cuidados com os meninos acima de tudo. Fotos do que parecia ser uma vida ideal foram compartilhadas nas redes sociais. Gerhard sempre sorria e parecia calmo e seguro de si mesmo. Ariel sempre carregava o filho mais novo nos braços e parecia calma e feliz. Quando os meninos estavam na praia, usavam camisetas claras combinando e construíam castelos de areia. Os comentários eram curtos e neutros, não demonstravam muita emoção, mas transmitiam uma mensagem de paz. Muitas pessoas que o seguiam online gostaram da tranquilidade que sua vida transmitia. Os vizinhos disseram que eles eram amigáveis, mas reservados. A casa nunca fazia barulho. Não havia brigas nem comportamentos estranhos. Não era incomum que recebessem visitas, mas isso não os deixou desconfiados. Simplesmente combinava com a ideia de um casal ocupado com seu trabalho e sua família. Não só a governanta e a babá concordaram, como também alguns amigos da família. À primeira vista, a família parecia confiável. Christina, que era próxima deles e frequentemente ajudava a cuidar dos meninos, disse que a casa sempre transmitia calma e que Gerhard parecia se importar com Ariel e as crianças. Logo depois, porém, pequenas mudanças começaram a aparecer. Não tão significativas a ponto de serem notadas pela maioria das pessoas. Ariel ficava mais quieta quando conversava com as pessoas. Quem lhe fazia perguntas pessoais recebia respostas curtas e às vezes até frias. Algumas pessoas diziam que ela parecia cansada, mas ela nunca dizia o que a estava incomodando. Quando as pessoas conversavam, ela às vezes parecia tensa e distante, como se não estivesse prestando atenção. Enquanto isso acontecia, Gerhard mantinha a mesma educação de sempre, mas aos poucos foi se distanciando das pessoas ao seu redor. Nenhum dos dois parecia estar zangado com o outro. À primeira vista, tudo parecia ir bem, mas depois ficou claro que já havia um distanciamento emocional maior entre eles. Não havia nenhuma briga acontecendo. Era sobre como a proximidade, a confiança e os relacionamentos se desfaziam lentamente. Por trás dos sorrisos na praia e dos barbecues ao ar livre, já havia algumas rachaduras, mas eram tão silenciosas que nem mesmo as pessoas mais próximas sabiam quais eram. Parecia que essa família era perfeita, mas algo já estava se desfazendo. No verão de 2023, o comportamento de Gerhard Koenig começou a mudar de maneiras perceptíveis. Não eram mais apenas sinais raros de cansaço ou estresse. Eles se tornaram um padrão regular. Seu relacionamento com Ariel ficou mais tenso, pois ele constantemente suspeitava dela e tinha dúvidas sobre sua lealdade que não tinham fundamento. Ariel não demonstrou nenhuma preocupação. Ela se mantinha em casa e trabalhava principalmente de casa. Mesmo assim, Gerhard podia perder o controle e a paciência por algo tão simples como uma mensagem de trabalho ou um telefonema rápido. Questionar as pessoas tornou-se algo normal para ele. Ele queria saber por que as pessoas enviavam mensagens, e-mails ou até mesmo mensagens de voz. Ele insistia em ler suas mensagens e ouvir suas conversas, e ele frequentemente dizia que ela estava escondendo coisas dele. Às vezes ele se perdia em longos discursos sobre como ela estava escondendo algo. Coisas normais começaram a parecer mentiras. Ele falava de forma fria e acusatória. Quando Ariel tentava argumentar ou dizer que estava estressada, ele rapidamente mudava o tom de voz para pressioná-la emocionalmente. Por causa dessa necessidade, eles precisavam assumir o controle de mais aspectos de suas vidas. Gerhard sabia onde ela estava o tempo todo e fazia perguntas específicas sobre as pessoas com quem havia conversado. Ele ficou muito preocupado quando ela demorava mais do que o planejado. Às vezes ele aparecia do nada durante suas videochamadas, ouvia suas conversas ou fazia perguntas capciosas depois. Mas para as pessoas fora de sua família, ele mantinha a imagem de ser calmo e controlado. Ninguém sabia o que acontecia a portas fechadas. Esse ambiente tenso provocava mudanças repentinas de humor. Ele podia passar de quieto e distante a explosões de ânimo no mesmo dia. Era sempre gentil e amável em público,
mas em casa deixava-se levar, dizendo coisas malditas, sendo sarcástico e fazendo ameaças nem tão claras assim. Às vezes ele saía por horas sem motivo aparente e depois voltava como se nada tivesse acontecido. Por causa dessas oscilações, Ariel vivia em constante tensão, pois não sabia qual versão do marido encontraria a seguir. O estresse não só afetava psicologicamente, como também prejudicava a vida sexual do casal. Gerhard começou a insistir em ficar perto, independentemente de como Ariel se sentia ou de quão confortável ela estava. Qualquer dúvida era vista como um ataque a seu caráter. A princípio, Ariel não sabia como explicar o que estava acontecendo. Ela só compreendeu totalmente o peso emocional muito tempo depois. Guardou tudo para si e nem mesmo contou aos seus amigos mais próximos, pois temia que isso quebrasse sua frágil rotina. Às vezes, Gerhard a agrediu quando ela se recusava a ceder. Não havia testemunhas desses eventos e ela não tinha a quem recorrer para denunciar. Ariel tentou mudar a situação perto do final de 2023. Ela disse a eles que deveriam começar a consultar um terapeuta familiar. Houve algumas aulas. Durante elas, Gerhard foi gentil, pareceu disposto a ajudar e disse tudo o que eu precisava ouvir. Ele admitiu que seu relacionamento estava tenso, mas culpou Ariel, dizendo que ela não estava sendo honesta com ele e guardava seus sentimentos para si mesma. Não houve mudanças fora do consultório da terapeuta, embora a pressão continuasse aumentando como antes. Ao mesmo tempo, Ariel começou a fazer terapia privada. Ela falava sobre sua preocupação, sobre como estava ficando com mais medo do marido e sobre como se sentia muito sozinha emocionalmente. A terapeuta de Ariel percebeu alguns sinais preocupantes, mas ela nunca disse o que estava acontecendo em casa. Ela não estava preparada para encarar a gravidade da situação. Pensava que era apenas uma fase difícil que poderia ser superada. Ela não queria separar a família. Ela não tinha a intenção de magoar os filhos. Ela ainda não estava pronta para contar a todos. No início de 2024, a vida de Ariel era sempre tensa. Ela não falava sobre assuntos sensíveis, evitava ficar sozinha com Gerhard em certos cômodos e mantinha o contato físico entre eles ao mínimo. Mesmo assim, ela ainda tinha esperança de que as coisas melhorariam. A decisão de terminar o casamento era muito difícil. Havia muita coisa em jogo: os filhos, a casa e o mundo que compartilhavam. Ela continuou seguindo em frente porque não conseguia enxergar outra saída. Mas o medo não desapareceu. Arielle Cunning completou 36 anos em 18 de março de 2025. Gerhard contou a ela naquela manhã que havia planejado uma surpresa, uma rápida viagem a Oahu, a ilha vizinha do Havaí. Os meninos ficariam em casa com a babá. Ele disse para eles tirarem o dia de folga para relaxar e se afastarem da rotina. A caminhada até o novo mirante de Nuanupali foi uma das paradas do roteiro. O mirante era famoso por suas vistas deslumbrantes e pela trilha perigosa, íngreme e escorregadia. A subida levou mais tempo do que o planejado. Havia muita umidade no ar. Um denso nevoeiro cobria o topo da montanha e o vento aumentava. A estrada subia e descia a um penhasco rochoso. Não havia guarda-corpos e a altura era superior a 365 metros, então não havia margem para erros. Arielle estava preocupada, mas Gerhard insistia, dizendo que estava tudo bem. Ele sugeriu que tirassem uma foto com a vista ao fundo. Parecia um momento normal. Eles caminharam até a beira do precipício e ficaram lado a lado. Arielle estava de frente para Gerhard, de costas para o penhasco. A foto tinha acabado de ser tirada. A altura, o vento forte e o chão molhado sob seus pés a assustaram. A mulher disse a ele que ia se afastar da beira do precipício. Gerhard saltou para frente quando ela deu meio passo em direção à trilha e virou-se ligeiramente para um lado. Ele a agarrou pelos ombros e a empurrou com força ladeira abaixo. Ela caiu porque não estava preparada. Ela escorregou na pedra molhada, mas seu instinto de sobrevivência falou mais alto. Caiu de joelhos e agarrou o chão. Por um instante, pensou que pudesse ter sido uma brincadeira de mau gosto, mas quando olhou para o marido, soube o que realmente estava acontecendo. Não havia sorriso nem qualquer outro sinal de descontração. Havia apenas frieza, concentração e determinação. Ele não estava brincando. Era seu plano matá-la. Enquanto ela se debatia, ele enfiou a mão na pochete.
Logo em seguida, retirou um injetor já carregado com um líquido transparente. Arielle percebeu imediatamente que aquilo não era para fins médicos. Era um instrumento para atordoá-la. A garota conseguiu arrancá-lo da mão dele e jogá-lo longe. Gerhard a atingiu na cabeça com uma pedra do tamanho de um punho, porque estava com raiva. Depois, repetidamente, ela foi atingida no rosto, na testa e na têmpora. Arielle gritou e lutou para se defender. Durante a luta, ela quebrou o polegar. Seu rosto ficou coberto de sangue. Arielle continuou lutando mesmo estando ferida. Ela finalmente reagiu, mordendo Gerhard no ombro com toda a força que lhe restava. Por um breve instante, ele a soltou. Ela gritou alto e descontroladamente. As pessoas ouviram seus gritos. Havia 2 caminhantes por perto na trilha. Alguém viu um homem curvado sobre uma mulher, segurando uma pedra ensanguentada. Imediatamente, a outra pessoa pegou um telefone e ligou para 911. Quando Gerhard viu as testemunhas, recuou rapidamente, virou-se e correu para a mata, abrindo caminho por entre a vegetação densa. No topo do penhasco, uma equipe de emergência foi acionada imediatamente. Os excursionistas forneceram as coordenadas exatas aos primeiros socorros. Assim que os paramédicos chegaram, removeram imediatamente Arielle Koenig, que estava em estado gravíssimo. Havia sangue por todo o seu rosto e cabeça. Ela ficou em estado de choque e teve dificuldade para se orientar. Os médicos do pronto-socorro constataram vários ferimentos na cabeça, incluindo cortes profundos no rosto e no couro cabeludo, provavelmente causados por uma pedra. Seu rosto estava cortado e com hematomas. Um dos cortes precisou de mais ponto. Ela também tinha cortes e hematomas por todo o corpo, além de marcas nos ombros e braços que indicavam que ela havia sido agarrada e imobilizada. Cortes e unhas quebradas nas mãos mostravam que ela tentava se defender ou lutar. Muito provavelmente, ela fraturou o polegar direito ao tentar proteger a cabeça dos golpes. A equipe médica também observou sinais de choque emocional e físico, além de muito cansaço. Arielle também apresentava dores de cabeça, tonturas e sensibilidade à luz, todos indicativos de um traumatismo crânioencefálico leve. Apesar de estar gravemente ferida, seus ferimentos não representavam risco de vida. Disseram que seu estado era sério, mas estável. Após os primeiros socorros, Arielle foi levada para a unidade de trauma para ficar em observação. Especialistas em recuperação psicológica e apoio a vítimas de violência começaram a trabalhar com ela imediatamente. Assim que o Departamento de Polícia de Honolulu soube da tentativa de homicídio, declarou a situação como grave e iniciou uma busca em larga escala. A área ao redor de Nuanupali foi isolada. Um helicóptero, unidades caninas e mais equipes terrestres foram enviados ao local. A busca foi especialmente difícil devido ao terreno acidentado, a vegetação densa, as colinas íngremes e a topografia irregular. Antes da chegada da polícia, Gerhard Koenig já havia fugido. Ele caminhava, evitando trilhas e abrindo caminho pela densa floresta. Evitava cidades, nunca se aproximava de estradas e não falava com ninguém. Ficou claro que aquilo não era algo que fizera de improviso. O ataque e a fuga foram planejados e executados propositalmente. Depois disso, não houve notícias dele por horas. Ele não disse por que saiu nem tentou voltar para casa. Os investigadores rapidamente perceberam que não se tratava de um desabafo. Era um ato cuidadosamente planejado com o objetivo de desaparecer. Após várias horas de busca pelo suspeito, Gerhard fez a única ligação telefônica conhecida, que posteriormente foi adicionada ao processo. Ele conversou com seu filho, Emílio, fruto do seu primeiro casamento, por videochamada. Durante a chamada, Gerhard parecia desarrumado. Suas roupas estavam sujas e manchadas de sangue e tinha uma expressão cansada e abatida. Ele disse exatamente o que Emílio ouviu. Eu tentei matar Arielle, mas ela conseguiu escapar. Ele também disse que ia se matar, o que deu a entender que poderia pular de um penhasco. Emílio ligou para ele e tentou acalmá-lo, mas a ligação foi curta. O zumbido de um helicóptero podia ser ouvido ao fundo. A polícia já estava vasculhando a área. Essa videochamada foi crucial para o caso. Nela, houve uma confissão clara e ficou evidente a instabilidade mental do suspeito.
Devido às ameaças de auto-machucar-se e possível agressão a terceiros, as autoridades intensificaram a resposta. A área de busca foi ampliada e trechos acidentados como penhascos, ravinas e vegetação densa receberam atenção redobrada. Por volta das 18 horas, 8 horas após o início da busca, uma viatura avistou um homem deitado no mato próximo a uma estrada secundária. Ele era muito parecido com o suspeito. Quando os policiais se aproximaram, ordenaram que ele mostrasse as mãos. Isso não funcionou. Ele foi rapidamente imobilizado, revistado e amarrado. Ele não portava nenhuma arma. Suas roupas, porém, ainda estavam sujas e manchadas de sangue. Seu cabelo estava enterralado e o sol havia desbotado seu rosto. Ele se chamava Gerhard Koenig. Ele não tentou resistir à prisão, mas se recusou a dizer onde estava ou o que fez depois do ataque. Foi levado à delegacia e preso sob a acusação de tentativa de homicídio em segundo grau. Naquela noite, tanto os noticiários locais quanto nacionais exibiram uma foto de Gerhard algemado. Em poucas horas, sua imagem de médico respeitado desmoronou. A notícia de sua prisão foi breve, mas chocante. Um parceiro médico confiável em Maui agora é suspeito de ter agredido a esposa. Imagens dele escondendo o rosto com um papel enquanto a polícia o seguia se espalharam rapidamente pela mídia. Seus colegas de trabalho, pacientes e equipe médica o conheciam apenas como um profissional qualificado, antes de saberem que ele era suspeito de um crime grave. Arielle estava se recuperando no quarto do hospital, enquanto Gerhard permanecia na prisão. Apesar de ainda estar se recuperando de ferimentos graves, ela estava em boa saúde. Ela prestou um depoimento preliminar à polícia. O relato dela coincidiu com o das testemunhas e foi corroborado por objetos encontrados no local. Os investigadores tinham certeza de que se tratava de um ato premeditado e intencional. Arielle voltou para casa assim que seu estado de saúde se estabilizou. Após 3 dias, ela decidiu verificar a garagem, especialmente uma área onde Gerhard costumava guardar seus pertences pessoais. Encontrou uma pochete atrás de algumas caixas velhas, em um local de difícil acesso. Dentro da bolsa, havia objetos que não pertenciam a nenhum outro lugar senão um centro médico. Dentro da sacola estavam seu crachá de identificação do hospital, várias seringas sem uso, frascos de medicamento e um pacote lacrado de anestésico. O Propofol é vendido sob a marca Deep Brain, conforme indicado em uma das ampolas. Arielle entregou a sacola à polícia imediatamente. Os itens foram recolhidos e enviados para a análise. Os investigadores confirmaram que algumas das substâncias não eram para uso pessoal e que seu armazenamento fora de um ambiente médico controlado era ilegal. A descoberta levou as pessoas a refletir bastante sobre o assunto. Como e por que um médico que estava trabalhando retirou essas substâncias do seu local de trabalho? O Propofol é um sedativo forte, frequentemente usado em cirurgias. Ele causa muita sonolência e deve ser administrado sob rigoroso controle médico. Seu uso fora da supervisão de um médico apresenta muitos riscos. Os investigadores chegaram à conclusão de que Gerhard não apenas havia guardado a droga, mas sim planejado levá-la consigo. Havia uma grande probabilidade de que ele pretendesse usá-la durante o ataque. Isso reforçou a ideia de que ele tinha acesso a ferramentas que poderiam incapacitar seu alvo temporariamente. Não havia registros adequados para nenhum dos itens na bolsa. O centro onde Gerhard trabalhava não tinha nenhum registro de que esses medicamentos tivessem sido retirados sem autorização. Isso foi mais do que apenas infringir as normas hospitalares. Foi um uso extremamente abusivo do poder médico. Tudo isso fortaleceu o caso da acusação. Gerhard tinha a motivação e os meios para cometer um ato ilegal que havia planejado. Arielle Koenig escreveu uma declaração que serviu de base para um pedido de medida protetiva após ser levada ao hospital e a investigação inicial ter sido concluída. Nela, ela relatou eventos importantes dos últimos meses, incluindo como seu marido a controlava de forma planejada, insultando-a, fazendo ameaças e usando força física e psicológica contra ela. Ela repetia constantemente que estivera com medo o tempo todo antes do ocorrido. Disse também que não havia chamado a polícia antes porque temia que isso piorasse o comportamento dele e que ninguém acreditasse nela. Ela só se sentiu preparada para falar depois da tentativa de assassinato. O tribunal analisou o pedido dela e o deferiu integralmente.
Foi emitida uma ordem de bloqueio temporária por 180 dias. A ordem determinava que Gerhard Koenig não poderia entrar em contato com Ariel diretamente, por telefone, por meio de terceiros ou online. Ele também não podia se aproximar dela, dos filhos do casal, da mãe dela, do padrasto ou mesmo do cachorro da família. O tribunal afirmou que essa restrição ampla era necessária devido à alta probabilidade de reincidência da violência. O fato de o suspeito já ter tentado matá-la tornava provável que algo mais acontecesse. Durante o estudo, que ainda estava em andamento, surgiram mais preocupações. Uma pesquisa mostrou que Gerhard possuía legalmente várias armas e também tinha à disposição ferramentas de autodefesa não letais. Embora Gerhard nunca tivesse tido problemas com a lei ou procurado serviços de saúde mental, o fato de ele ter dito ao filho por telefone que iria se machucar foi interpretado como um sinal de instabilidade mental. Todos os fatos foram analisados pelo tribunal. Considerou-se que havia uma ameaça real a outras pessoas e a segurança da sobrevivente foi priorizada. Ao mesmo tempo, iniciou-se um processo judicial para investigar a situação profissional de Gerhard. Após a apresentação de acusações formais contra ele, o diretor da instituição médica onde trabalhava o demitiu de todas as suas funções. Sua licença médica foi suspensa e ele ficou impedido de utilizar instrumentos clínicos. Em poucos dias, o Conselho Médico Estadual iniciou o processo oficial para cassar sua licença para exercer a profissão. O terreno estava livre. Há uma investigação criminal em curso sobre o uso indevido de informações e substâncias médicas para causar danos. Também havia limites de gastos que precisavam ser respeitados. O tribunal informou a Gerhard que ele não teria mais acesso a nenhuma das contas bancárias conjuntas ou bens como a casa, os carros ou as carteiras de ações. Essa medida foi tomada para proteger as finanças da família e impedir que eles tivessem recursos para uma possível fuga. O caso rapidamente ganhou repercussão internacional. Sites de notícias de todo o país e da região repercutiram a história. As acusações contra ele eram muito diferentes da imagem que se tinha dele, um médico respeitável, um homem de família exemplar e um acadêmico respeitado. As pessoas que haviam trabalhado com Gerhard antes ficaram chocadas. Ele sempre pareceu calmo, lógico e profissional. As pessoas com quem trabalhava, os pacientes e os vizinhos, diziam que ele nunca lhes despertou suspeitas. Essa grande diferença entre seu comportamento em público e em particular foi o que mais impressionou. As pessoas ficaram chocadas com a demora na detecção de sinais de comportamento violento. Apenas 2 semanas após a prisão de Gerhard Koenig, o caso começou a ativamente ser preparado para julgamento. Os promotores finalizaram sua apresentação de provas e entregaram a documentação necessária ao Ministério Público do Havaí. À medida que as provas eram reunidas, a bolsa médica recuperada, o conteúdo da seringa e as gravações dos depoimentos das testemunhas estavam sendo analisados. O promotor afirmou na audiência preliminar que a vida de Ariel havia sido ameaçada de diversas maneiras. O governo alega que Koenig realizou 3 ações consecutivas para executar o plano. Ele puxou Ariel para perto da beira do penhasco e tentou drogá-la. Como não conseguiu, a atingiu com uma pedra. O promotor deixou claro que cada um desses atos poderia ter matado a vítima. Ao serem analisados em conjunto, os fatos deixaram claro o que Gerhard pretendia fazer. O caso girou principalmente em torno da intencionalidade dos atos, da forma como ocorreram e do conhecimento médico do suspeito. Por outro lado, a defesa alegou que não houve premeditação. O advogado de Koenig afirmou que o incidente ocorreu devido a estresse emocional extremo e não como parte de uma ação planejada. A defesa enfatizou que os ferimentos não causaram danos permanentes a órgãos vitais nem concussão. Eles argumentaram que o fato de ninguém ter morrido e os ferimentos não terem sido graves poderia significar que ele não tinha a intenção de consumar o ato. A defesa também entrou com um pedido para alterar o status de custódia dele. Eles solicitaram sua libertação temporária mediante o pagamento de $100.000. Argumentaram que Gerhard não tinha antecedentes criminais. Seu emprego, seus traços familiares e o fato de não ter tentado entrar em contato com a vítima após ser preso. Disseram também que ele provavelmente não conseguiria fugir porque seus documentos haviam sido confiscados e suas contas bancárias bloqueadas. Mencionaram ainda que ele não era mais da África do Sul e não possuía um passaporte válido, portanto não representava risco para um voo internacional. No fim, o tribunal não concordou com os argumentos da defesa.
Ao analisar as condições de detenção, o juiz mencionou a gravidade das acusações que foram comprovadas por depoimentos e testemunhos diretos. Foi relatado que Gerhard já havia tentado fugir da polícia anteriormente e estava desaparecido há quase 8 horas. Ele também confessou o ataque durante uma videochamada com seu filho. O juiz deixou claro que o acusado já havia demonstrado ser capaz de cometer atos inesperados e prejudiciais, como ameaças de morte contra a vítima. O pedido de fiança foi negado. Gerhard permaneceu preso até o julgamento. Enquanto o processo judicial prosseguia, Ariel Koenig se concentrou em sua recuperação física e em se preparar para prestar depoimento público. Acreditava-se que sua participação era necessária e ela receberia uma injeção de sedativo. Ela foi atingida na cabeça e fatos importantes sobre o que aconteceu antes do ataque precisavam ser confirmados. Um grupo de advogados e terapeutas que entendem o estresse a ajudou durante todo o processo. Preparar-se para o tribunal não era apenas organizar documentos, mas sim repassar mentalmente toda a sequência de eventos. Seu objetivo claro era obter justiça e garantir que o homem que tentou matá-la nunca mais a visse nem os filhos. A mulher também pediu divórcio. Devido à situação, o processo foi rápido. Para a destituição do poder familiar de Gerhard, foi apresentada uma ação judicial separada. Durante todo o processo, Ariel não disse uma palavra aos repórteres. Seu advogado pediu à imprensa que a deixasse em paz. Ela não estava interessada em fazer comentários públicos ou chamar a atenção. Ela se preocupava com a segurança. Ela certificou-se de que seus filhos estavam estáveis, seu objetivo principal. Era necessária estrutura em sua nova vida. Ela estabeleceu hábitos, cuidou da casa, fez terapia e devagar começou a trabalhar em casa de novo. Gerhard Koenig ainda está sendo julgado. Apesar de haver muita evidência e grande interesse público, ainda não houve um veredito. Koenig se declarou inocente após ser preso e formalmente acusado de tentativa de homicídio em 2º grau. Isso possibilitou um julgamento completo. Os eventos principais começaram de fato em junho. A primeira audiência foi marcada para 9 de junho, mas o caso ainda está em aberto devido à grande quantidade de provas e ao tempo necessário para que ambas as partes se preparassem. Ainda estão em andamento depoimentos de testemunhas, petições legais e deliberações do júri. O tribunal ou a promotoria ainda não definiram uma data definitiva para a decisão. Até o final de junho de 2025, a parte legal da história ainda não havia sido escrita. A decisão final ainda não foi proferida, e Ariel poderá fazer um pronunciamento público em breve. Há muita tensão no ar enquanto as pessoas aguardam o desfecho de uma história que começou como uma escapada romântica e terminou em tragédia. Esse caso mostra o quão sombrias e imprevisíveis as pessoas podem ser. Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se para mais conteúdo de crimes reais. Até a próxima. Fiquem bem.